Olá, mulheres, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu pedi para vocês fazerem uma atividade, colocar no papel tudo que vocês sentem quando vocês precisam falar em público e também colocar as sensações, o sentimento que vocês têm quando não precisam mais se expor. Fizeram a atividade? Eu espero que sim. Eu anotei aqui tudo que eu sentia quando eu precisava falar em público e a gente vai discutir sobre esse assunto. Primeiramente, eu vou ler para vocês as minhas respostas e aí nós vamos fazendo uma análise e vocês vão fazendo a análise de vocês aí com as respostas de vocês, de acordo com o que eu for falando, ok? Então vamos lá. Quando eu precisava dar uma palestra, no dia que a pessoa me convidava, Josi, pode dar uma palestra em determinado dia, em determinado local? Coração já começava a bater forte. Mas também eu tinha aquela sensação de que eu precisava dar a palestra, a pessoa está me convidando, eu tenho conhecimento, como é que eu vou negar simplesmente porque eu tenho um medo? Então muitas vezes eu aceitava. E no momento que eu aceitava, começava aquela guerra dentro de mim, né? Josi, tu precisa ir. Josi, por que tu foi aceitar esse convite? Então fica aqueles dois pensamentos ali na minha cabeça, brigando, porque realmente eu queria, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me controlar, não conseguia lidar com esses sentimentos que eu tinha em relação ao falar em público. Então o que eu sentia? Ficava ansiosa desde o momento que eu ficava sabendo da palestra, então todos os dias eu tinha uma certa ansiedade quando eu pensava naquela palestra. Vejam que sério é isso, e muitas de vocês passam por isso e vocês vão entender o que eu estou falando. Pensava em maneiras de evitar essa situação. Pensem, gente. Eu ficava pensando, quem sabe eu não vou, quem sabe eu digo que eu tenho um compromisso, que eu não vou conseguir. Então eu ficava tentando fazer o quê? Como eu falei no vídeo anterior, fugir da dor, buscar o prazer. Esse era meu objetivo, eu queria fugir daquela dor. E não queria ter negado, né, naquele momento que a pessoa me convidou, mas eu queria dar um jeito de fugir, de simplesmente fugir daquele compromisso que eu tinha assumido. É feio isso? É feio, gente, mas não é porque eu queria. Não era algo assim, eu não vou dar essa palestra, eu não tô afim. Não, gente. O medo, a fobia de falar em público é algo sério, que nós precisamos mudar o significado, como eu já falei para vocês, mas que a gente não consegue controlar. Muitas pessoas chegam em frente ao público e bloqueiam, param, não conseguem falar, não sai voz, né? Então é algo bem mais complicado do que as pessoas imaginam. Eu tinha um incômodo muito grande. Então, aquela situação que deveria ser prazerosa para mim me incomodava, tá? No dia, o que acontecia no dia? No dia eu sentia muita ansiedade desde o momento que eu acordava. Às vezes eu nem dormia uma noite anterior, porque eu ficava preocupada. Então vão pensando aí tudo que vocês vão sentindo e tudo que a gente cria na nossa cabeça em relação a esse momento. É incrível, mas é triste ao mesmo tempo, né, gente? Então vamos lá. Sentia taquicardia, suor, dor de barriga, sensação desagradável, tremor, ficava vermelha. Então vejam quantos sintomas, gente, eu tinha, quantos sinais eu tinha naquele momento. E aí eu quero que vocês pensem comigo, por que isso acontece? É perigoso falar em público? Não, né, gente? O que pode me acontecer? E é isso que eu quero que vocês pensem também nas situações que vocês precisam falar em público. O que de tão ruim pode acontecer com vocês? Pensem aí. Existem algumas respostas que as pessoas sempre pensam. Alguém vai me fazer uma pergunta e eu não vou saber responder. E o que tem? Qual é o problema de eu não saber responder? Eu preciso saber tudo? Vocês precisam saber tudo? Não, gente, não tem problema nenhum. E nós criamos um monstro na nossa cabeça. Meu Deus, se eu não responder, se eu não souber responder, o que vai acontecer? E a gente simplesmente não para pensar que isso é normal, que nem todo mundo sabe tudo.
Ninguém sabe tudo, na verdade, né, sobre um determinado assunto. Você pode ter estudado anos, que nem eu, continuo estudando. E pode ser que vocês me façam uma pergunta que eu não vou saber responder. Tudo bem, eu vou lá, vou estudar, vou pesquisar e vou trazer para vocês. E aí o que acontece? O cérebro de vocês, né, o nosso cérebro, ele aceita, porque vocês já conduziram o cérebro de vocês a o quê? A agir como uma situação de perigo. Então, palestra é um perigo. Então, quando vocês estão frente a um momento que vocês têm que dar palestra, o cérebro de vocês vai ativar o quê? Sinais de alerta. Vocês precisam ficar com o coração acelerado, vocês precisam suar, vocês precisam estar naquele momento de defesa, né? Vocês precisam estar em alerta para se defender, para lutar, para sobreviver. Por quê? Porque vocês condicionaram o cérebro de vocês a fazerem isso. Eu também condicionava. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisa mudar o significado de dar palestra. O que isso significa para vocês? O cérebro de vocês tem que entender, isso não é perigoso, certo? Mas como que a gente vai fazer isso? Saindo no outro dia e dando uma palestra para 100 pessoas? Não, né, gente? A gente começa aos poucos e nós vamos comentar muito sobre isso. Como dar o primeiro passo? O primeiro passo tem que ser algo relacionado a isso que a gente está fazendo, fazer análise, né? Eu bater muito no ponto da autoanálise, a gente não consegue nada sem autoanálise, entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, e aí você vai dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Vamos falar sobre isso. E nesse momento vocês vão começar a mudar o significado do falar em público e também perder esse medo. As sensações, os sintomas, eles vão começar a reduzir, porque não é uma situação de perigo, certo? E aí eu anotei aqui, que era a segunda parte da atividade, o que eu sentia quando cancelava uma palestra. Ou quando eu conseguia dizer que eu não ia poder ir, né, surge algum imprevisto, ou eu inventava algum imprevisto para fugir do perigo, para eu sobreviver, né, gente? Alívio muito grande. Gente, só quem passa por isso sabe o valor desse alívio. É muito grande, gente, mesmo, é muito grande. Aí eu ficava feliz, eu comemorava, nossa. E aí eu fico pensando hoje, o que eu deveria sentir? O que vocês devem sentir quando alguém diz para vocês, para mim, por exemplo, Josi, não vai mais ser necessário, a gente vai cancelar. O que eu tenho que responder para essa pessoa? Qual é o meu sentimento? Nossa, sinto muito, né? Fiquei triste, eu queria dar essa palestra. Vamos dar um jeito de remarcar, vamos tentar num outro momento, eu consigo liberar minha agenda. Eu tento dar um jeito de expor, de dividir o meu conhecimento com as pessoas, de estar lá conversando com as pessoas. E não simplesmente fico feliz. Que alívio, gente, vou comemorar que eu não vou mais dar palestra. Mas infelizmente é algo que muitas pessoas passam, que tem solução, mas eu queria que vocês fizessem essa análise, então esse vídeo serviu para isso. Pensem sobre esses aspectos. Se vocês perceberem que tem mais algum ponto, mais alguma coisa que vocês sentiam ou sentem, coloquem no papel, gente. Isso é muito importante. Eu aprendi isso em várias leituras de livros. É muito importante a gente escrever. Parece besteira, mas não. A gente começa a entender, a gente começa a se autoanalisar de uma maneira totalmente diferente quando eu tô lendo aqui o que acontecia comigo e começo a entender por que isso acontece, o que eu preciso mudar e começo a analisar tudo isso para que eu possa mudar o meu comportamento.